3, 2, 1, go. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Que prazer imenso, há muito tempo eu não faço um vídeo aqui pra vocês, né? Eu sou o Márcio do canal Sempre Fla e venho falar aqui do mais rápido possível que eu puder falar, né? Depois de esfriar bastante a cabeça, né? Que eu não gosto de fazer às vezes o vídeo com a cabeça bem quente, porque a gente acaba oscilando muito, atropelando muito do que a gente realmente pensa. E você com a cabeça mais fresca, você tem aquele tempo certinho para poder analisar o que é o correto, o que é o certo, porque nem tudo, galera, nem tudo é terra arrasada, né? É isso que eu quero falar. O Flamengo teve um jogo aí na quinta-feira passada da Libertadores da América, teve um primeiro tempo primoroso. Um primeiro tempo de almanaque, né? Evidentemente fizemos 2 gols rápido demais e depois o time acabou perdendo muito gol, né? Durante o primeiro tempo ainda, né? Na verdade, tudo que aconteceu no segundo tempo hoje em dia só é questionado pela grande mídia, né? Pelos grandes youtubers que a gente não sabe se é flamenguista ou não, né? Porque teve aquele lance lá da arbitragem que cansou de errar no segundo tempo, né? Deu pra ver que ninguém tá de mimimi e nem inventando. Aquele lance do Plata lá ficou claro e evidente que o juiz realmente errou naquilo ali. Então ninguém tá inventando nada. Mas se fosse pelo primeiro tempo que o Flamengo tivesse feito 5, 6 gols, ninguém estaria falando daquele segundo tempo ali do árbitro. O Flamengo teria ganhado de 5, de 6-1. E aí teria a classificação para a semifinal já garantida. Então o Flamengo deu uma cor, né, para esse segundo jogo. E a pretensão é que o Flamengo vá lá e consiga vencer, porque o time do Estudiantes é um time fraco, é um time limitado, é um time que praticamente não chutou uma bola para o gol e teve lá aquele achado daquela falha, que tivemos uma falha escandalosa lá e demos um gol de graça praticamente para eles, né? Mas vencemos por 2-1, conseguimos a vitória, né, super merecida, né? O placar deveria ser um placar de 6, de 7, mas isso aí por incompetência pura, porque o nosso ataque perdeu gols incríveis, chances incríveis, mas também não é porque perderam o gol, são ruins, tem que ser vendido fora do Flamengo, nada disso, porque eles perdem agora, mas fazem depois. Então é importante, com cabeça fria, saber analisar que são grandes jogadores, às vezes uma má fase aqui, outra má fase ali, mas são jogadores importantes no elenco, né? E o jogo com o Vasco, Flamengo amplamente favorito, né? E o Felipe Luiz, infelizmente, foi infeliz de fazer uma escalação muito aquém que a torcida esperava. Veio um time muito mexido, né? O Flamengo muito mexido, o Vasco um time limitado, mas todo mundo sabe que quando o Vasco joga o Flamengo é um jogo de Copa do Mundo, e realmente o Vasco sempre joga com coração na chuteira. O goleiro do Vasco, o Léo Jardim, muito bom goleiro, falhou, mas um bom lateral direito. O Vasco tem um bom lateral direito, o Paulo Henrique, né? O Ryan, aquele moleque lá na frente, o Coutinho no meio campo, que não fez uma partida tão brilhante assim, mas é o que segura a bola, é o cara pensante, né? Já o Verratti lá na frente tá caindo de produção, mas a torcida do Vasco não pode criticar ele, que na maioria dos gols do Vasco quem tem feito é o Verratti. Ataque do Vasco muito bom com esse garoto, o Ryan Lucas, né? É muito bom jogador. O Vasco não deve conseguir segurar esse jogador por muito tempo e deve ganhar um dinheiro ali na venda desse jogador. Como eu falei, esse lateral direito também é muito bom, e o Puma Rodrigues estava improvisado na lateral esquerda, até que não fez uma má partida. Ali no meio campo ainda tinha o Hugo Moura, que jogou no Flamengo, chega junto, e o Vasco fez uma marcação muito forte para um Flamengo muito modificado. Não é que o Danilo, o Royal, o Ayrton Lucas, né, o Carrascal, o Cebolinha, o Bruninho, que sejam mais jogadores, mas é muita modificação ao mesmo tempo. Então ele praticamente congelou o conjunto que o Flamengo já tinha, né? Na minha opinião, na minha percepção, ele teria que entrar com o máximo de titulares que pudesse entrar, né? E no segundo tempo, com a diferença no pra cá, no segundo tempo ia mudando um jogador aqui e outro ali. Conclusão, apertou-se muito o jogo no primeiro tempo. O Flamengo fez 1-0, e como aquilo que a gente já sabe, tá cansado, não é que ninguém vai repetir o que um youtuber falou daqui e outro dali. Quem conhece futebol, o que é o certo, então não tem o que se falar. O Flamengo, toda vez que tá à frente do pra cá, que faz 1-0 e que faz um pra cá à frente, o Flamengo recua
rua, começa a tocar bolinha, começa a tocar bolinha, começa a tocar bolinha. Isso é óbvio. Quem tá enxergando e entende de futebol vai ver a mesma coisa, porque a verdade não tem como mentir, entendeu? Então o Flamengo faz o placar, faz 1-0 ou faz 2-0, depois acho que já ganhou, aí quer dar balãozinho, quer dar toquinho. Esse time até que domingo não tinha muita qualidade para isso, se segurou e o Vasco acabou complicando o jogo, um jogo apertado, um jogo duríssimo. Na verdade, qualidade não se achava, foi um jogo nível fraco, de médio para fraco, né? Mas mesmo assim a qualidade do espetáculo está nas costas do Flamengo, tem um elenco muito melhor e tinha por que jogar um melhor futebol, mas não jogou. O jogo foi apertado, o jogo foi difícil. O gol do Flamengo, né? Uma falha ali do Léo Jardim, que soltou uma bola pro Carrascal, né? E o gol do Flamengo, e o gol do Vasco numa falha de escanteio, que da única maneira que o Vasco poderia chegar a alguma coisa com o Flamengo é sempre na bola parada, né? Sempre na bola parada o time do Vasco consegue fazer o gol na zaga do Flamengo. É incrível, uma bola parada, um escanteio cobrado, né? O nosso goleiro, que é excelente goleiro, que nesse jogo mesmo fez uma ou duas defesas milagrosas, salvadoras, mas falhou. Ele ameaça que vai e não vai, e o jogador Ryan cabeceia a bola vai entrando no fundo do gol, ainda tentava ali tirá-lo. Não sei se foi o jogador ali do Flamengo, foi o Ayrton Lucas, que tentou cabecear, mas não deu. O Vasco acabou empatando o jogo, dificultando muito o primeiro tempo. Aí o que acontece? Aqueles jogadores que estavam sendo preservados, guardadinho na caixinha, bonitinho, para ir lá para a Argentina para jogar com o Estudiantes, tiveram que entrar às pressas no segundo tempo para tentar consertar um erro do primeiro tempo, né? E acabou que foi uma dinâmica totalmente diferente, foi uma correria no segundo tempo tremenda. Aí eu te pergunto, e se o Arrascaeta se machuca, né? E se outros jogadores que entraram no segundo tempo ali para tentar uma vitória a todo custo, se machuca, e o Flamengo ficasse sem algum jogador muito importante lá pro jogo da Argentina, né? Então, foi uma escolha totalmente errada, mas ferimentos leves, o jogo foi empate. É um grande adversário o Vasco da Gama, então está em posição muito ruim no campeonato. O Vasco ganha 1 ponto, o Flamengo deixa de ganhar 2 pontos, isso dentro da competição. Mas se chegar lá no final do Campeonato Brasileiro e o Flamengo ter ganhado o Campeonato Brasileiro, galera, sabe o que aconteceu? O Flamengo ganhou 1 ponto. Porque esse 1 ponto que o Flamengo ganhou vai chegar lá e vai somar com os outros todos e vai levar o título do Flamengo. Agora, se o Flamengo não for campeão brasileiro, aí sim podemos reclamar que o Flamengo perdeu 2 pontos contra o Vasco, né? Ou na verdade 4 pontos, que no primeiro turno foi 0-0 e agora com esse empate de 1-1. Então não tem como uma varinha mágica, não tem como anteceder o que vai acontecer mais à frente. Eu sei que o Flamengo é o ataque mais positivo, é a defesa menos vazada, tem 51 pontos no Campeonato Brasileiro, né? E também temos o maior número de vitórias, né? Agora sim colado com o Cruzeiro e com o Palmeiras, que temos 15 vitórias, né? Estamos na semifinal de uma Libertadores da América, no qual ganhamos o primeiro jogo aqui de 2-1, né? Que era para ter sido 5-6, né? Mas que isso aí vai para a história, vai para a lenda, que infelizmente só conseguimos fazer 2 gols, mas com os olhos muito bem vistos no futebol que foi apresentado naquele jogo contra o Estudiantes, né? A mídia toda viu que o Flamengo só fez 2 gols e aquelas pessoas que torcem contra o Flamengo encheram o coração cheio de esperança, porque vão torcer ferrenhamente que o resultado foi magro, que o Estudiantes possa ganhar a gente lá. Eu acredito que o Flamengo possa ganhar lá do Estudiantes e jogar um grande futebol e vir com a classificação para a semifinal da Libertadores da América e depois chegar aqui e encontrar o Corinthians, que vem de derrota, né, para o Sport que é o último lugar no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians perdeu. Vai querer jogar o que sabe que não sabe contra o Flamengo domingo, mas eu acho que o Flamengo tem aí um time e um elenco para poder vencer o Corinthians também. Evidentemente que o time de domingo também deve ser um time muito mudado, eu acredito que sim, porque são jogadores que foram preservados para jogar esse jogo da Argentina na quinta-feira, o time já viaja na sexta, depois já vai para o sábado para o São Paulo, joga domingo contra o Corinthians, jogo eu sei que é 8h30 da noite, né, lá na Arena Neoquímica. Mas esse time do Flamengo contra o Corinthians eu acho que também já vai ser bem modificado, né? Mas vamos aí, não tem terra arrasada, não tem sai Felipe Luiz, vende Pedro, vende Prata, vende o Alan, é mau jogador pro Flamengo, mas já foi um grande jogador, infelizmente não acertou no Flamengo, isso aí é fato.
mas ele não tinha. O Felipe Luiz tem que saber o que acontece lá dentro dos treinos. Ele sabe como é que tá a parte física do Jorginho, ele sabe como é que tá a física do Saul, ele sabe o que representa o Arrascaeta naquele meio campo, entendeu? Então ele sabe, junto com a comissão técnica, o que ele pode botar. Agora, o que ele pode botar e o que ele quer botar, às vezes é uma diferença muito grande. Entendeu? Então o Felipe Luiz, ele tem uma experiência no futebol europeu, ele só ganhou no futebol europeu, ele veio aqui pro Flamengo, só ganhou no Flamengo, ele veio pra categoria de base, do Sub-17, ele só ganhou no Sub-17, ele foi campeão mundial no Sub-20 e ele já começou a ganhar títulos no Flamengo. Se ele é um aprendiz de treinador, seja lá o que for, então ele como aprendiz, ele tá na frente de muitos treinadores aí que já tem histórias. Entendeu? Então, se ele é aprendiz, mas com certeza ele vai ser um dos maiores treinadores de futebol mundial, pode ter certeza disso. Então a torcida do Flamengo tem que apoiar, seja lá ou se a gente aceitar ou se a gente não aceitar, a gente tem que apoiar. A gente já apoiamos o Márcio Araújo, a gente já apoiamos o Jorginho, a gente já apoiamos tantos outros jogadores, a gente já apoiamos Walter Minhoca, a gente já apoiamos jogadores ali que a gente... Hoje, se a gente for pensar no que já passou pro Flamengo, já vestiu essa camisa aqui, dá até ânsia de vômito. Né? E hoje a gente tem um elenco grandioso e fica aquele mimimizinho de alguns torcedores. Ah, é mal, tá não sei o que. Parece que torcem contra o Flamengo. O Flamengo, gente, é um só. Se o Flamengo ganhar, todo mundo vai ganhar junto. Se o Flamengo perder, todo mundo vai perder. Mas parece que tem gente que torce para que aquela tua verdade que você falou e ninguém falou, que aconteça só a tua verdade. Para falar, epa, falei, eu sou o fenômeno, eu falei que ia acontecer isso. Gente, vamos parar com isso. O Flamengo é um só. Seja lá o jogador que vestia a camisa do Flamengo, a gente tem que torcer que dê certo, porque quando se der certo, dá certo para todo mundo. E o que acontece é igual a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo tem que incentivar começo, meio e fim. Se tiver que protestar, é no final do jogo. Acabou o jogo, apitou, o resultado tá ruim, vamos protestar. Mas primeiro a gente tem que cobrar, ver se o time jogou sem garra, sem disposição, ver se não correu em campo, se algum jogador jogou de sacanagem, de salto alto, entendeu? Excesso de preciosismo. O Flamengo tem um elenco muito bom, então esse excesso de preciosismo é até explicável, não é aceitável, mas é explicável, né? Tem o Arrascaeta, tem o Pedro, tem o Bruno Henrique, tem o Luiz Araújo, tem agora o Samu, né? tem o Prata, os jogadores têm qualidade. Entendeu? Isso é questão de ajuste. E, galera, eu acredito muito no Flamengo ainda no Campeonato Brasileiro, porque estamos na liderança. Vamos pegar o Cruzeiro aqui no Maracanã, vamos pegar o Palmeiras aqui no Maracanã. E o que o Palmeiras ganhou mais do que a gente até agora? O Palmeiras não ganhou do Vitória, a gente goleamos. O Palmeiras teve problema com outros times aí na competição e o Flamengo ganhamos. E o Flamengo ganhou do Palmeiras lá de 2-0. Né? Ganhamos de lá do Palmeiras sem estar devendo alguma coisa para alguém. Aí é o Cruzeiro, que perdemos pro Cruzeiro, mas vamos jogar aqui no Rio de Janeiro e somos favoritaço. Então não tem terra arrasada, né? Foi apenas uma escalação que ele teve que ir por esse lado. Aí tem jogadores que estavam se recuperando. Infelizmente, os titulares, por vir jogando mais vezes, tem aquele equilíbrio melhor. São jogadores que já vêm com aquele conjunto. E realmente, os jogadores que entram não tem aquela qualidade toda dos titulares, porque não tem ritmo de jogo. Então você tirar uma peça, duas peças, três peças é uma coisa, mas você botar 6, 7 jogadores que não vêm jogando como titulares, a gente sabe que os jogadores treinam. A gente sabe que jogador treino, mas treino é treino e jogo é jogo. Aí quando a pessoa questiona, porque o Flamengo é um elenco bom e não pode contar com uma peça aqui, outra peça ali. Eu até concordo, mas se o treinador escolhe seus 11 jogadores, ele tem que botar aqueles 11 jogadores para jogar. E o que acontece é o jogador se contundiu, você tira e mexe no segundo tempo. Ou competições igual a essa, o Flamengo já deixou uma Copa do Brasil, né? Porque priorizou o brasileiro e a Libertadores. Então, são escolha dessa que acaba você dando um tiro no pé. Você perde uma liderança de um brasileiro, não consegue repor mais essa liderança, ou acontece um desastre, uma catástrofe, que eu não acredito lá na Argentina e o Flamengo sai da Libertadores. O ano foi todo pro brejo.
mas não vai ser dessa forma. Eu vejo força nesse elenco do Flamengo, no Felipe Luiz, e o Flamengo vai acertar o pezinho novamente. Vamos conseguir uma grande vitória lá na Argentina, vamos jogar um grande futebol e vamos seguir no Campeonato Brasileiro vencendo e fazendo aí a alegria dessa torcida. Galera, vamos torcer para esse time aí, porque a gente já torcemos para times piores, para elencos piores. Então isso não é hora de mimimi, não é hora de choro, não é hora de crítica, não é hora de nada. O Flamengo é um Flamengo só, é um Flamengo de todo mundo. A crítica, a gente até critica um jogador aqui e outro jogador ali, né? Porque a gente tem que criticar pelo que a gente está vendo, mas no dia seguinte é torcer para que aquele jogador treine e treine cada vez melhor, né? Se intensifique cada vez melhor e entre e faça os gols e dê alegria para a torcida do Flamengo. Galera, vou ficando por aqui, espero que vocês gostem desse vídeo meu aí, explicando mais ou menos, né, o meu pensamento, porque eu já vi tanta gente falando tanta besteira por aí que parece que as pessoas não são nem flamenguistas. Então eu acho que o Flamengo perdeu muita chance contra o Independente do Maracanã, e se tivesse feito todos os gols que perdeu no primeiro tempo, ninguém estaria falando de erro de arbitragem no segundo tempo. E contra o Vasco, uma escalação que de repente não era a escalação que o Felipe Luiz quis botar, mas era a escalação que naquele momento ali se apareceu para ele por motivo de contusões, e desse jogo tão importante que a gente temos na quinta-feira contra o Estudiantes. Agora que tudo se encaixa, né, o Jorginho parece que foi relacionado, não sei se vai entrar de cara, né, de repente o De La Cruz, que ficou de fora contra o Vasco, né, deve entrar jogando, ou deve ser aproveitado no jogo lá da Argentina também. Espero que o Flamengo venha com a formação que a torcida quer que jogue, que é o Rossi no gol, que é o Ortiz e o Léo Pereira, que é o Vina na esquerda, ou o Alexandro, que é o Varela na direita, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Prata, Samu e o nosso centroavante Pedro, né? E que o banco de reserva, os jogadores que estejam lá no banco de reserva, quando entrar, entre muito motivado para poder ajudar a essa nação flamenguista e esse time aí. Valeu? Então, força Mengão, força Mengão. Eu e o canal Sempre Fla estaremos sempre torcendo por vocês, tá bom? Um beijo no coração do Márcio do canal Sempre Fla. Like nesse vídeo, comentem o que vocês acham desse vídeo e compartilhe pra geral. Valeu? Tamo junto. Isso aqui é Sempre Fla. Valeu.